Se você procurar Vila Caviana na internet, vai se deparar com o distrito do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Olhando as fotos, vai ver que é um típico vilarejo do interior. Tem uma praça, uma igreja, um rio que passa bem na frente. Foi por esse rio, inclusive, que eu naveguei para contar algumas histórias que você ouve aqui. Primeiro eu peguei um táxi lotação de Manaus para Manacapuru e de Manacapuru eu peguei uma lancha para Caviana. Falando desse jeito, parece que eu entrei na lancha, bem playboy, e depois de 4 horas cheguei. Mas não foi bem assim. O começo da viagem já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Era pra gente sair às 11 da manhã e acabou atrasando. Eu já estava sentindo um troço diferente no ar. E nem era misticismo. Era só olhar pra cima. A gente pegou um temporal bem feio, com uma ventania danada. A lancha balançava mais que vara verde. Todo mundo naquela tensão, se olhando, preocupado, e o comandante insistindo em seguir viagem. Eu, se fosse ele, teria feito diferente. Mas quem sou eu? O comandante bancou o teimoso e não deu outra. A hélice do motor bateu num tronco de madeira e a gente teve que voltar para Manacapuru e trocar de lancha. Era a natureza dando o seu recado. Ou será que era alguém? Aqui, eu te pego pela mão, te levo de lancha e bajara pelos igarapés e te boto cara a cara com os seres encantados da Amazônia. Esse é o Pavulagem. Um original Spotify, desenvolvido pelo programa Sondap Brasil e produzido pela Trovão Mídia. Episódio 2. Taú, o pássaro que come gente. A internet te dá 2 resultados quando você pesquisa por Taú. Um espírito maligno da mitologia guarani ou um banco que diz que é feito para você. Eu sei de qual dos 2 eu tenho mais medo. Esses resultados não têm ligação nenhuma com a história de hoje. Por isso que, para mim, o melhor Google é o Gogó. Essa é uma história que aconteceu aqui mesmo na nossa região, aqui, uma comunidade ali onde eu nasci lá, né? Eu conheço essa voz desde pequenininho. Laílson é meu tio. Quando eu era criança, minha casa era do lado da casa dele. Não tinha nenhuma separação. Muro, cerca, nada. Então a gente cresceu junto. E além da tia Maurícia, era ele que me contava a história. A história do Taú que eu sei começa assim. Então essa é uma história que envolve um grupo de pessoas, né? Que trabalhavam assim na mata distante, né? Um grupo de pessoas que trabalhava na floresta se reunia sempre no fim do serviço para fazer uma última refeição antes de dormir. Era uma rotina bem definida, que às vezes era interrompida pelo mau tempo, ou por um animal, tipo uma cobra ou uma onça. Só que nessa noite que o Laílson me contou, não foi cobra ou onça que apareceu para o grupo. Aí apareceu uma mulher trazendo para eles um tipo de alimento com fígado de caça, né? Minha mãe me ensinou a nunca aceitar comida de estranho. Só que sabe lá como é que estava a fome deles. Eu não julgo. Aí então o cozinheiro preparou e eles chegaram do trabalho cansados e comeram aquilo tudinho. Todo mundo se esbaldou no fígado de caça oferecido por aquela mulher que parecia muito bondosa. Menos um, o cozinheiro do grupo, que também deve ter tido uma mãe como a minha, ou seguiu aquele ditado de que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ele até deu uma bicadinha na carne, mas não comeu mais do que 1 ou 2 pedaços. De barriga cheia e com as redes já montadas, todo mundo foi dormir. Todo mundo.
menos o cozinheiro. Aí quando deu aquelas horas da noite, ele viu os bichos gritarem na estrada. E era um tipo de pássaro carnívoro que come gente, né? Era os taú. O cozinheiro, acordado e de barriga vazia, fez o que eu acho que qualquer um aqui faria também. Correu. Correu até achar um lugar para se intocar. Aí procurou um local para se esconder, tinha um buraco, ele entrou naquele buraco, se escondeu lá. Aí em cima veio uma cobra que tapou o buraco. O cozinheiro ficou ali, protegido por uma cobra, até o dia seguinte. Quando amanheceu, ela abriu espaço para ele sair. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se ainda tinha algum sinal de taú. E quando viu que estava tudo tranquilo, saiu do buraco. E os outros que ficaram, que eles não conseguiram se acordar, os bichos comeram ele. Comeram tudinho. Aí chegou lá na rede e estava só as ossadas. Os companheiros de trabalho do cozinheiro tinham sido devorados. Não sobrou nenhum para contar a história. Aí ele pegou o que era dele, saiu na estrada e andou. Aí anoiteceu. Impressionante que basta anoitecer para a história ganhar outro clima. Anoiteceu, ele escutou de novo. Grito atrás. E aí na barriga dele respondia do mesmo jeito. Eles gritavam e ele respondia. O pedacinho de fígado que o cozinheiro tinha comido foi suficiente para ele virar um ímã, um GPS de taú. Os bichos gritavam e a carne na barriga dele gritava de volta. Da última vez, ele tinha dado sorte com a cobra. Então, mesmo com taú se aproximando, o cozinheiro olhou em volta para tentar encontrar mais um animal da floresta que pudesse ajudar ele. Foi aí que ele deu de cara com um pássaro preto, que só aparece à noite, o bacurau. Aí ele disse, bacurau, se tu fosse uma pessoa para me esconder desses bichos. Aí quando ele tava falando isso, varou um homenzinho. Se o que o senhor tava falando? Disse, não, eu tava falando com esse bacurau, se ele pudesse, se fosse uma pessoa para me esconder desses bichos. Ele disse, então entra no toco desse cará aqui. Era uma terceira de cará, né? Aí amanheceu, tornou clarear o dia. Aí ele pegou, saiu e foi embora de novo. Foi, e aí escureceu mais uma vez. Quando ele viu de novo, os bichos atrás dele vieram e gritavam. E aí respondia na barriga dele. Eles gritavam taú, aí respondia na barriga dele taú. O cozinheiro apelou de novo para os animais da floresta para se proteger. E repetiu as mesmas palavrinhas mágicas. Pássaro, se tu fosse uma gente para me esconder desses bichos. Aí ele demorou, varou já um homem. Disse, o que o senhor falou? Disse, não, eu falei com um pássaro ali, que se ele fosse uma gente para me esconder desses bichos. Ele disse, mas não seja por isso não. Vou já lhe esconder. Parecia até um déjà vu da noite anterior. De novo o cozinheiro estava lá pedindo ajuda para um pássaro. E de novo brotou um homem que ajudou ele. Só que dessa vez aconteceu uma coisa diferente. O homem fez o cozinheiro diminuir de tamanho para caber dentro do próprio pássaro. Ele disse, pode entrar não. O homem ficou tão pequenino que cabia na bunda do pássaro, né? Aí quando clareou o dia de novo, ele saiu e tornou a andar. Andou. A saga do cozinheiro continuou. E quando escureceu, ele se deparou com outro bicho, um sapo. Tinha um sapo cantando, que a gente conhece como Canauaru, né? Para quem está prestando atenção nessa história, já sabe de cor e pode dizer junto comigo. Ô Canauaru, se tu fosse uma pessoa para me esconder desses bichos...
Aí apareceu um homem que disse: sobe aqui na pedra que eu te ajudo. Aí botou ele lá sentado, que é uma pedra que se faz onde o sapo fica. Uma pedra feita de breu, né? Aí ele sentou lá, aí quando os bichos vieram e cantavam embaixo, aí respondia lá em cima. Aí os bichos diziam pro Canauru: ei, entrega minha Imbiara. Aí ele dizia: vem buscar ele. Imbiara é a caça, ou alimento. Ou seja, o cozinheiro estava lá em cima da pedra, protegido pelo sapo, e os taús estavam lá embaixo, com fome. Foi uma noite inteira de negociação, até que os taús resolveram subir a pedra. Aí iam subindo e o Canauru resolveu dar uma mijada, ela mijou de cima para baixo. Não sei se você sabe, mas o xixi de sapo canauaru pode ser encantado. Caíram todos mortos os bichos. Finalmente, o cozinheiro escapou, desceu da pedra e foi embora. E conseguiu se livrar daquele maldito pedacinho de fígado que atraiu os taús. Aí amanheceu o dia e o homem desceu e foi embora. Aí quando já estava perto da casa dele, lá, aí deu vontade de fazer as necessidades dele. Né? Aí ele foi, sentou, fez as necessidades, quando ele levantou, ele fez "Tuu!" Aí, ó, lá no chão, fez "Tuu!" Disse, fica pra ir. Quando eu era menor, ficava muito aflito com essa história. Parecia uma maldição, um pesadelo sem fim. E me confundia que era um bicho que comia gente, mas também era um bicho que sempre salvava o cozinheiro. Hoje eu fiz as pazes com a ideia de que a natureza pode ser, ao mesmo tempo, o bem e o mal. Ela pode devorar a gente e pode nos salvar. Depende de como lidamos com ela. Então essa era a história que eu tinha pra te contar, desses bichos que... Ela termina assim, ele se salvou dos bichos dessa forma assim. Da maldição. É, da maldição. E esse taú ainda existe? Existe. Eu sempre achei que só o Laílson sabia contar a história do taú. Mais ninguém. A besteira dele que ele levou, né? Aquela melancia. Você vê como é as coisas da natureza, né? Porque contra isso a gente leva assim, às vezes, uma coisa séria, né? E pode ser sério mesmo. Né? Esse que também estava falando do taú é o seu Adorilo. Mas será que eu ouvi direito? Melancia? O lance é o seguinte: o taú tem esse método muito esperto. Ele se transforma em mulher para oferecer o alimento. Aí falou com uma mulher de idade assim, cabeça branca, disse: ei, vizinho, você por aqui é? Tá perdido? Não, estou numa. Pois é. Então por aqui ele olhou, olha só as melancionas, cada uma melancia grandona assim. Para o Laílson, era uma mulher mais jovem, bondosa. Para Adorilo, era uma mulher mais velha, de cabeça branca. Mas o negócio é a tentação da comida. É a armadilha que fisga todo mundo, seja melancia, fígado ou qualquer outro alimento. Aí depois que coloca a isca no estômago das vítimas, o taú vira um pássaro. Um pássaro que come gente, sem dó nem piedade. E não foram só o Laílson e a Adorilo que contaram do taú. Teve também o seu Cosme. É um pássaro, tem um pássaro e tem um bicho. Aí do pássaro aí que vem o bicho. Aí eles começam, taú, taú, taú. Aí vem um bicho cantando. E tu falar... Fora as versões que correm por aí na boca do povo. Isso da história não ser uma só, criou muita ansiedade no pessoal aqui da produção do podcast. Nenhum deles conhece a floresta.
E todos ficam tentando encaixar as histórias numa estrutura mais convencional. Para mim, a sociedade não existe. É justamente o contrário. A força e a beleza do Taú e de tantos outros seres encantados da floresta tá nesses muitos tons de cinza, ou melhor, de verde, que a minha gente enxerga por aqui. Eu nunca tinha visto, escutado, visto não, escutado. Porque é uma coisa que você vê, escutar é uma outra coisa. Eu escutei. Aí eu digo assim, sinceramente, como a natureza é completa de tudo. Do bem, do mal, do visível e do invisível, né? Que isso aí existe. O Laílson e o Adorilo e vários outros contadores e suas maravilhosas versões, conflitantes, continuam comigo nessa jornada. E estão com a macaca para me contar mais história. E eu não estou usando expressão não. É a macaca aguariba mesmo. Eu disse, olha meu amigo, você não vai não, porque eles estão me levando para comer. No próximo episódio te conto mais. Pavulagem é um original Spotify, desenvolvido pelo programa Soundup Brasil 2020-2021, produzido pela Trovão Mídia. Ao longo de 12 episódios, eu conto histórias da floresta com a ajuda de narradores espalhados pela região norte do Brasil. Hoje você ouviu a voz do Laílson de Oliveira e do Adorilo Xavier. Eu agradeço muito a eles pela confiança. Eu assino a criação e pesquisa dessa série. Mas como você ainda não sabe quem sou eu acredito o restante da ficha técnica. A direção é da Ana Bonomi e do José Orenstein. O roteiro é do Edu Araújo. A assistência de produção do Caio Santos. Desenho de som e montagem de Mariana Romano. Trilha sonora original da Luísa Puterman e do Ian Wapichana. Identidade visual por Mariana Valadares, com ilustrações de Denilson Baniwa. E os barulhos da floresta que apareceram aqui vêm do incrível banco de sons do Museu Imaginário de História Natural da Amazônia. Até o próximo episódio. Você sabe onde me encontrar. Ou não.